Boa tarde. Hoje falamos do desporto no Concelho, com destaque para o futebol, que a Rádio Alto Ave acompanha em permanência. Lembramos o clube mais representativo do Concelho, o Vieira Sport Clube, que este ano completou 57 anos, milita na Pro Nacional Série B e, cumpridas 23 jornadas, está na quinta posição com 33 pontos e com menos um jogo. Tem um saldo positivo de 9 golos entre marcados e sofridos. Na divisão de honra, também na Série B, o Guilhofrei, ou ACR de Guilhofrei, que cumpre o 42º aniversário, está na 7ª posição, com 28 pontos, à 21ª jornada, e com jogo em atraso para disputar. Na primeira divisão da Associação Futebol de Braga, Série E, duas equipas, o Mosteiro, ou Grupo Desportivo de Mosteiro, e o Roças, ou Grupo Desportivo e Cultural de Roças. O Mosteiro, que este ano completou 43 anos, é o quarto, aliás, o Mosteiro que completa este ano 43 anos, é o quarto da classificação, tem 35 pontos, 36 pontos, à 18ª jornada, disputada com menos um jogo, e está a 5 pontos dos segundo e terceiros classificados. O Grupo Desportivo e Cultural de Roças, que este ano já completou 43 anos, está na 10ª posição, a 19ª jornada, com as 19 jornadas cumpridas, tem 14 pontos, os mesmos que o nono, que é o Fermilense. Além destas 4 equipas, na Associação Futebol de Braga, o Grupo Desportivo de Ventosa disputa o Campeonato Nacional da Enatel e tem evidenciado alguns praticantes que depois rumam aos distritais. E também o futsal, com o Vieira Futsal, tem praticantes no Concelho. Entre outros, ainda uma referência ao Ginásio Clube de Vieira, que vem desenvolvendo desde há anos uma atividade de promoção da ginástica que já teve apresentação e com reconhecimento da qualidade dos praticantes. Todos, em conjunto, promovem a prática do desporto e também promovem o Concelho. Como é sabido, a Rádio Alto Ave é ao nível das rádios locais da que mais, se não a que mais, tempo de antena destina ao acompanhamento das modalidades desportivas do Concelho. Desde sempre, a Rádio do Concelho de Vieira do Minho acompanha o seu clube mais representativo, o Vieira Sport Clube, como também as outras coletividades que desenvolvem desportos federados, sem descurar a atenção a todas. Pelo seu programa desportivo, o Grande Área, passam semanalmente a ação e a visão dos intervenientes no desporto concelhio, mas no seu processo de desenvolvimento, a Grande Área chegou ao que de mais relevante se passa no desporto distrital. O que justifica o destaque para o falar daqui de hoje. E convidamos e temos em estudo o responsável do Departamento de Desporto da Rádio Alto Ave, o António Silva. António, boa tarde, obrigado por mais este esforço depois do Rally. Muito boa tarde, agradeço o convite e é sempre bom falar daquilo que gostamos, nomeadamente de futebol, e se pudermos incluir outros desportos também, como referiu há pouco, como é o caso do Ginásio Clube de Vieira do Minho. Poderíamos, evidentemente, falar também de outras associações ligadas ao ciclismo, aos jipes, porque também é desporto, e, portanto, a todos eles um bem-aja e saudamos-los com muita força e entendemos que devemos encorajá-los sempre para fazer mais e melhor. Mas o prato forte, como já disse aqui, é o futebol. E o futebol tem-se desenvolvido ao nível do distrito. Há pouco falou exatamente no programa Grande Área. É um programa já sem modéstias, com uma grandeza enorme, já muito bem aceite e muito expandido também por toda uma região, já que acompanhamos todo o futebol da Associação de Futebol de Braga. Portanto, temos esse reconhecimento, é mérito de todos daqueles que trabalham nesta estação e que procuram sempre ter o conteúdo futebol em dia, com informações através da... Mas disso vamos falar depois, depois de nós passarmos o olhar que temos através do Departamento do Desporto dos clubes do Concelho. O Concelho tem o Vieira na Pro Nacional, na divisão de honra do Guilhofrei e 2 na primeira divisão da Associação de Futebol de Braga. Mosteiro e Roças, e na Inatel temos o Ventosa. o Ventosa, e no futsal temos o Vieira Futsal.
Olha, deixa-me, Zé Luís, mais uma vez saudar toda a gente que está lá em casa a ouvir-nos, esperando que passem também um bom domingo. Começamos pelo futsal. Começamos pelo futsal, que envolve menos praticantes. Como se sabe, é uma modalidade que tem 5 jogadores de cada lado. Depois há as alterações, mas não deixa de ter um número mais baixo de praticantes em relação ao futebol de 11. Dizer que o Vieira Futsal já se iniciou há alguns anos, e permita-me dizer isto, penso que pela mão do Filipe de Oliveira, que foi presidente do Vieira Futsal, e tem desempenhado também bem o seu papel, tem levado o nome de Vieira bem longe, ainda não arrecadou títulos, mas está num processo de crescimento, pelo aquilo que sei. Hoje o presidente é Roberto Pereira, que já foi dirigente do Vieira Sport Clube. E o Vieira Futsal está vivo. Portanto, com maior ou menor dificuldade, está em ação, está a dar oportunidade daqueles que gostam desta modalidade poder praticá-lo. Vieira de Minho, felizmente, tem isto também. Os seus jogos realizam-se no pavilhão Professor Aníbal Nascimento, sempre que possível à noite, 21 horas, quando joga em casa. Mas este futsal está dividido também, deixe-me dizer, quase em 2 regiões, porque o campeonato disputado pelo Vieira Futsal é entre equipas do distrito de Braga, mas algumas também do distrito de Viana do Castelo. Isto porque houve um número reduzido de equipas. Portanto, faço este campeonato desta forma. E um bem-aja a todos. Espero que consigam atingir todas as metas pretendidas. É uma modalidade que também está em crescimento e que vai merecendo aqui na Altoave FM também o nosso destaque sempre que possível. O que nós percebemos na conversa que fizemos com o presidente da direção do Vieira, Pedro Araújo, é das dificuldades com que se deparam estas equipas. E o Vieira é, digamos, e repetimos sempre, a equipa mais representativa. Mas provavelmente a equipa com mais dificuldades, ou o clube com mais dificuldades, ao nível da gestão do que é normal. Do que é receitas e despesas. E o que é normal, porque está num campeonato também mais alto, não é? Portanto, é um campeonato já muito, muito exigente, já não há jogadores ao desbarato, porque hoje cada vez é mais difícil. E se não houver, Zé Luís, uma compensação financeira para os atletas, aquele amor à camisola acaba por desaparecer, porque há passeios ao domingo, há passeios ao sábado, há família, há um pouco de tudo. Portanto, quando se vai para o futebol, vai-se a pensar em ganhar mais algum, e é isso, infelizmente, que está a acontecer, mesmo ao nível do futebol distrital. Claro que... Mas isso significa que a juventude é menos generosa hoje? Não, como é que eu lhe hei de transmitir esta ideia? Hoje, os jovens, se não houver nenhuma compensação, distanciam-se. Portanto, tem que haver uma compensação. Há ainda quem jogue a bola pelo simples prazer de jogar, mas já é um número muito, muito pouco. Vestir só uma camisola e gostar dela não é o principal estímulo? Neste momento não, e toda a gente fala exatamente neste processo, que infelizmente vai solando todos os clubes, não é só as nossas equipas, todas as equipas têm, como se costuma dizer na gíria, para ter uma equipa competitiva, para poder lutar por títulos, tem que abrir os cordões à bolsa, e hoje não é muito fácil, e depois, sobretudo, deste período que vivemos desde há 2 anos a esta parte, cada vez é mais complicado, porque vão-se fechando, como se costuma dizer na gíria, as torneiras. E apesar de haver um ou outro apoio, já não é em números como era, por exemplo, no passado. E as dificuldades. E se o Vieira é com a dimensão que tem as suas dificuldades, reconhecidas pelos seus dirigentes, o que é que será a vida de outros clubes? Parece-nos que haver uma exceção em Guilhofrei, que tem uma população especial. Eu vou falar e cada vez mais tenho o prazer em falar da ACR Guilhofrei. Aliás, deixe-me dizer que foi um clube que representei durante uma época desportiva enquanto jogador de futebol, e sempre me apercebi, agentes
agentes de Guilhofrei, agentes de Vieira, agentes da Póvoa, agentes de Vila Verde, seja de que lado for, há sempre também o lado crítico a quem trabalha. Agora, eu tenho que tirar o chapéu de forma clara. Mesmo não usando chapéu. Exato, mesmo não usando chapéu, tenho que o tirar de forma clara ao grupo diretivo da ACR Guilhofrei, que é liderada pelo José Moreira, que faz um esforço. Aquele homem tem uma paixão por aquele clube enorme e consegue transportar consigo também outra gente que vive da mesma forma o clube. Eles do nada conseguem fazer sempre qualquer coisa e ter um clube equilibrado, não pagam ordenados, mas dão um prémio dentro das possibilidades, e isso é um trabalho que gostaria de salientar, porque não faz balançar a balança, mantenha ali equilibrada dentro daquilo que é o seu espírito, a sua paixão pelo clube. E por isso, parece-me que nesta altura é um clube muito, muito organizado, a competir num campeonato já muito exigente. José Luís Machado. Iremos também à questão da competição, mas em Guilhofrei existe também uma situação particular. Tenho mecenas da terra. E isso facilitou até... o relevamento. Exatamente. Sim. O relevado sintético. Mas o que eu quero dizer, ainda bem que fala nos relevados sintéticos, aliás, os vieirenses têm que se congratular com o facto das suas equipas a jogar nos campeonatos da Associação de Futebol de Braga hoje jogarem em tapete sintético, todos eles. Mas isso também é o que é muito importante. Mas tendo em conta aquilo que nós dizemos e que é reconhecido, que sendo representantes do Conselho para onde vão, também é interessante e é justo que o município invista com eles. O município naturalmente tem investido em todos. E pelo aquilo que eu sei, tem investido. Agora, a exceção no relevado foi Guilhofrei, que tem, repetimos, um mecenas da terra. Exatamente, e ainda bem que existe pessoas como o Sr. Armando Pereira. Eu acho que foi o mote também para que depois os outros campos pudessem ter um arrelvamento, mesmo com o apoio da autarquia, mas que pudesse ter. Portanto, é muito bom olhar para as condições dos campos hoje em Vieira do Minho, e estão de parabéns a todos aqueles que trabalham em volta destes emblemas. Encontrar num concelho que perde população, como o país, que perdeu, como se sabe, no resultado do último censo, encontrar juventude para preencher os lugares destes 4 clubes em particular, além do futsal, além da ginástica, não é fácil. É muito difícil. Mas é um trabalho relevante, tendo em conta a formação das pessoas e a promoção de estilos de vida saudáveis. Eu entendo e olho para o futebol no nosso concelho, que é este que está aqui em destaque hoje. Poderemos falar ao nível distrital mais à frente também, noutro propósito. Eu tenho que realçar o desempenho de cada diretor. Em todos os clubes. Não vamos colocar o Vieira, não vamos colocar ninguém por ordem alfabética, nada disso. Vamos enaltecer aquilo que é o trabalho voluntário. É importante realçar isto. O trabalho voluntário de ainda muita boa gente. Ainda bem que os clubes têm gente como esta. E que às vezes até dão avalos, como acontece com o Vieira. Bastante. E é importante dizer o quê? Sabe que os clubes hoje mesmo na regional trabalham diariamente. Diariamente têm que estar pessoas no terreno. Os diretores, depois do seu dia de trabalho, abdicam exatamente do tempo da família. Podiam estar mais tempo com a família, podiam gozar o seu tempo livre de uma ou outra forma e dedicam-na com uma paixão enorme a estas coletividades. Portanto, quem está de fora tem que perceber, de uma vez por todas, o quanto é importante a ajuda de todos a esta gente. Porque esta gente, este voluntariado, não vai existir sempre. E nem sempre com o reconhecimento que merece. Exato. Mas isso... Até pelas populações. É normal, mas isso é normal. Faz parte. Nós não podemos pensar que toda a gente gosta de nós. É impossível. Portanto, e no futebol também é assim. Há sempre o lado crítico. Há sempre aquele que tenta incomodar aquilo que é um trabalho voluntário, e eu até diria bem feito por todos. Mas
neste balanço deste voluntariado, o que nós vamos percebendo nas conversas que também por aqui passam é essa dificuldade de conseguir a adesão das pessoas, quer em cada freguesia, quer no Conselho em geral, pensando apenas no Vieira. José Luís, quem não se move com paixão nas coisas, é difícil. As pessoas que estão à frente das coletividades ter aquilo que desejam num campo de futebol. As pessoas também têm que se mover, as pessoas têm que ser bairristas. Nós temos que recuperar um pouco daquilo que foi o passado, o chamado bairrismo, com educação sim, mas chamá-lo para as nossas tarefas que são exatamente feitas para poder dar um bocadinho de outra modalidade, de outro tempo, ocupar o outro tempo de outra maneira, a todos os residentes nas freguesias, na sede do Conselho. Nós temos que perceber isso, nós temos que voltar um bocadinho ao passado naquilo que é o chamado bairrismo, que desapareceu por completo. Há uma coisa que é diferente, e aí está melhor. Pode melhorar ainda mais, mas está melhor. É o respeito dos clubes uns para com os outros. E isso dá-se conta, o bom senso funciona, e o que é de salutar. Agora, é importante, o que é que se vai fazer? Eu, pela experiência que tenho de 30 anos dentro desta modalidade e ligado ao futebol, o que é que se pode fazer para melhorar aquilo que é também a condição de cada clube? E o que é? É chamar as suas gentes e as suas gentes estarem disponíveis para ajudar um clube que também é seu. Mas também devemos reconhecer que não é obrigatório gostar de futebol. Naturalmente, mas isso, repara uma coisa, eu também não gosto de algum desporto. Não gosto, respeito, mas não me move, não é? Eu, por exemplo, dou-lhe um exemplo. Eu dou-lhe aqui um exemplo concreto. Futsal, por exemplo. O futsal não me chama tantas vezes como me chama o futebol de 11. Mas eu sempre que posso, vou. Não vou muitas vezes, mas vou algumas. Percebe? Até pela necessidade de observar uma vez. Claro. E o meu papel também é outro. Agora, as pessoas das suas freguesias, em volta destas coletividades, têm que interiorizar uma coisa. Para que o clube possa andar, gostando ou não, eles têm que retribuir com alguma coisa. Com 5 euros, que é um preço de um bilhete, mesmo que não vá à bola. Num peditório, em vez de dar 5, se puder dar 10, dá 10. Há tanta forma de ajudar, mesmo não gostando da modalidade. E são as pessoas das freguesias, são as pessoas envolvidas nestes projetos, nos seus clubes, porque, repara uma coisa, o Guilhofrei só tem que ser uma boa razão para a freguesia de Guilhofrei, por exemplo. Porque é um clube que leva o nome da terra onde vai jogar. É um clube que faz publicidade àquela freguesia lindíssima, que tem uma barragem lindíssima ali muito perto, que é o Hermal. Quer dizer... É que divide com Roças também. Exatamente. Portanto, as pessoas têm que começar a pensar também noutra dimensão, aquilo que pode ser o seu apoio a algo da sua terra, mesmo não gostando da modalidade ou de alguém que lá até possa estar. Porque, ser voluntário. Não é? Ser voluntário. Ser voluntários. Nesses pequenos gestos. E sobretudo ser generoso quando tiver que ser. Vamos ao desempenho. O Vieira, depois, enfim, nesta circunstância especial em que se tem desenvolvido este campeonato e o campeonato... Mas quer começar pelo Vieira ou quer começar pela primeira divisão distrital, que é o campeonato mais baixo, e chegamos ao Vieira? Como preferir. Se preferes, vamos começar pela primeira divisão. Eu analisava exatamente o desempenho. Temos um Mosteiro que está próximo está na quarta posição, nesta altura. E temos um Roças um pouco mais abaixo. Sim, duas equipas que receberam tapetes fantásticos, sintéticos, e que acabam por chamar ainda mais jovens também para esta modalidade. Eu há pouco dizia que hoje é difícil os jogadores vestirem a camisola, mas não de uma forma generalizada, porque se olharmos ao Mosteiro e se olharmos ao Roças, ninguém ganha nada, vai ali jogar à bola. Agora também é verdade, às vezes vão quando lhes apetece.
Quando decidirem ir para o outro lado também vão e o clube fica sem aquele jogador para aquele jogo. Entende-se isso, porque há aqui um voluntariado. Agora, sobre a prestação do Roças, começo por aqui, que está na 10ª posição. O Roças fez uma transformação depois da saída de Vasco. Foi dos clubes que mais foi penalizado por uma onda de lesões, por problemas relacionados também com alguns dos seus atletas ao nível do trabalho, porque a disposição, a oportunidade de ir jogar nem sempre acontece, por essas mesmas razões, mas é um clube que tem bairrismo. Eu noto o Roças tem uma paixão também muito própria. Mas teve alguns anos sem competir. Meditou-se. E a população chegou, a meu ver, à conclusão que o Roças faz falta para passarem um pouco de uma tarde de domingo, por exemplo, ou de um sábado, noutro habitat, num campo de futebol. E, portanto, aqui o Roças trabalha bem nesse sentido. Agora, que vai sendo difícil cada vez mais também ter atletas, é difícil, por aquilo que eu já disse há pouco atrás. O voluntariado hoje cada vez é menos, eu espero que não diminua mais que o que está. Mas é um projeto para o futuro também, com nova casa, com um balneário novo, com melhorias no terreno de jogo, com uma pequena bancada que também é significativo. Portanto, vai caminhando, vai fazendo o seu próprio caminho. E Agentes de Roças têm esse lado positivo. Estão ao lado do clube. Vão à bola. Segundo nós percebemos, ao tempo, nessa ocasião, haveria algumas rivalidades que não eram propriamente de bairro ou de lugar de freguesia, mas eram rivalidades de alguém que ligava a dirigentes à política. Mas isso é normal. Quer dizer, é o erro habitual. É o erro habitual. É pôr rótulos nos dirigentes desportivos. É o erro habitual. E nós sabemos que isto vai acontecer sempre. Por mais vezes que possamos falar desta situação, eles vão acontecer sempre. Há sempre pessoas viradas para o outro lado. Não vale a pena. Nós é que temos que nos mentalizar que o trabalho que temos que fazer em frente dessas coletividades é para seguir. Nós não podemos ser travados por quem quer que seja, porque há sempre esse lado. E a relação daquilo que é o clube e a política vai estar sempre presente. Mas é um vício. Mas isso é um vício. É um vício, é um mau vício das pessoas. É importante que possam refletir e pensar da forma como podem melhorar aquilo que é deles também. Porque se o Vieira Sport Clube está em Vieira de Minho, eu sou de Vieira de Minho, o Vieira Sport Clube também me diz algo. É algo que representa a terra onde eu vivo. Portanto, é esta a mentalidade que cada um deve ter. Independentemente de gostar da bola ou não. Exatamente. Os rótulos com a política acontece em tudo e em todo lado. O que não devia. Mas pronto, as pessoas são assim, olha, que pensam que continuem a pensar assim. Agora, é importante dizer, ressalvar, que o Roças não está a fazer um campeonato, se calhar, como estava a pensar, em termos de tabela classificativa, mas estas transformações, por vezes, acontecem e o clube está agora nesta reta final até a conquistar alguns pontos, o que vai moralizando as tropas também, nomeadamente o Bruno Martins e o Vítor Vieira, que assumiram o cargo técnico depois da saída do Vasco Gonçalves. Portanto, Gentes de Roças, continuem a trabalhar, continuem a dar valor a uma riqueza que é vossa também. Portanto, o Mosteiro este ano tem uma época em que tem uma particularidade. Está em relevo. Está. Primeiro porque o Mosteiro parece-me que agarrou ali um núcleo fantástico. Quer a nível de jogadores, a nível de dirigentes, eu sei o quanto aquela gente trabalha também. Eu também sofro na pele de vez em quando, numa questão de família, mas é gente que está ali e melhorou aquele espaço fantasticamente, com o apoio da autarquia, da junta, mas também muito do trabalho da direção. Mas, olhando àquilo que é o seu comportamento do campeonato, há uma razão para tudo isto. O Mosteiro deu a oportunidade a um jovem treinador, Ney Pereira,
de poder orientar uma equipa sénior. Ele que fez um bom trabalho nas camadas jovens do Vieira Sport Clube, ele muneu-se com aquela velha prata da casa, aqueles jogadores mais maduros, e conseguiu arrastar consigo jogadores com quem trabalhou na formação. E há aqui um misto, mas com muita qualidade. E não é por acaso que está a desempenhar e a realizar o campeonato que está a fazer. Está com 36 pontos e está na corrida por uma subida também à divisão de honra. Portanto, o trabalho no Mosteiro está a ser também muito, muito bem feito. Primeiro por aquilo que foi o principal objetivo da direção, que foi munir o clube de condições para poder praticar e bem a modalidade, e depois a inteligência de ir buscar um treinador jovem com uma visão já muito avançada em relação àquilo que é o processo do jogo, o que é o futebol em si, e que se muneu muito bem. Conseguiu manter aquele núcleo duro, os chamados mais velhos, e depois trouxe até si muita qualidade ao nível de jogadores jovens. Se eu sei bem, o Vieira é acompanhado, o Mosteiro é acompanhado inclusivamente por pessoas daqui da sede do Conselho. Muita gente da sede do Conselho vai ver o jogo, por exemplo. Deixa-me ter uma pergunta mais ligeira. Tem a ver com o facto de ser um clube que nasceu a partir da paróquia? Não sei se tem a ver muito com isso. O que eu acho é que tem a ver com um ambiente fantástico que se viu há muitos anos naquele clube também. Como sabe, eu representei como jogador o Mosteiro durante 10 anos da minha carreira futebolística. E sempre foi um clube com um cariz de uma amizade muito grande. E ali dava-se as mãos, dava-se o grito, quer nos treinos, quer nos jogos, porque o objetivo era vencer. Mas também esse é um dos sentidos do jogo, também. Mas há uma razão. O companheirismo e a interajuda. Exatamente. Mas o companheirismo acontece em todos os clubes aqui. E falo na dimensão do Roças, do Mosteiro e do Guilho Frei. Eu sinto que há ali um companheirismo. E isso é de enaltecer. Há uma razão muito grande aqui em volta do Mosteiro. Repara, são vários miúdos que saem da formação de Vieira. O Vieira costuma alimentar o grupo desportivo do Mosteiro. Os jogadores, quando saem para a sua primeira época de séniores, onde é que vão rodar? Vão rodar exatamente ao Mosteiro. Quem transportam consigo ao fim de semana? Os pais, os amigos, os primos, que até moram no centro da vila. E essa é uma particularidade interessante que o Mosteiro goza nesta altura. E também a proximidade com a sede do Conselho. Exatamente. São 3 km a distanciar. Temos de ir andando o Guilho Frei. Sim. Está numa época, digamos, média ou abaixo daquilo que é o seu desempenho? Não. O Guilho Frei está bem. O Guilho Frei está bem. Podia, efetivamente, e pode melhorar também a sua classificação. O Mosteiro, aliás, o Guilho Frei tem, como eu já disse há pouco, diretores com uma paixão enorme pelo seu clube e procuram sempre ter também os melhores intervenientes a cada época desportiva. E para mim, como observador daquilo que é a estrutura do Guilho Frei, Vítor Dias, que é o treinador da equipa, que é natural da Póvoa de Lanhoso, que já trabalhou no Sport Clube Maria da Fonte, por exemplo, na formação, se não estou em erro, é também um homem de futebol e com um trato fantástico. Ele consegue exprimir-se muito bem, a sua mensagem passa. É de um trato fantástico, uma mensagem simples, direta, sem curvas, para que os jogadores possam entender o jogo. E ele tem essa particularidade. Portanto, é muito interessante até ouvi-lo. Mas o Guilho Frei, nós não dissemos há bocado, tem também uma comunidade de imigrantes que não esquece o clube. Não esquece. Já foi melhor. Apesar das dificuldades, pelo aquilo que sei, já foi imagem melhor, já mas continua a ter gente que gosta do clube. Portanto, a sua participação a mim não me espanta. Olha, por exemplo, amanhã joga em casa e pode ficar a um ponto do 6º lugar. Amanhã, isto é, no domingo, quando estamos na primeira edição. Exatamente, amanhã, isto é, este domingo, joga em casa num jogo que está em atraso
portanto, com o Caldelas, nesta altura, o Guilherme soma 28 pontos, pode fazer 31. Aliás, o clube pode sonhar com o 5º lugar da tabela classificativa à vontade, porque tem essas condições. Faltam 4 jogos para terminar. Portanto, é uma prestação muito positiva num campeonato muito difícil, como é já este campeonato da divisão de honra. Por exemplo, olha, sede do Conselho Terras de Ouro está na 11ª posição, é sede do Conselho, o Guilherme é uma freguesia. Por exemplo, aqui damos conta de equipas como a Oliveirense, que foi uma equipa durante muitos anos do Campeonato Nacional, que desceu também por questões financeiras, obrigou-se a ir à última divisão da Associação de Futebol de Braga, é do Conselho de Famalicão, está lá em cima também. O bairro, o Oeste, que é ali à entrada de Braga, que tem também todas as condições de ter jogadores, incluindo da cidade, está ali encostado. E do clube. Portanto, esta, a região, a parte geográfica, onde os clubes estão inseridos, também conta muito. Não é fácil vir gente, por exemplo, da Póvoa de Lanhoso ou mesmo de Vieira de Minho para Guilherme 3 vezes por semana, não é? E se vierem da Póvoa de Lanhoso, mais dificuldade há. Mas aquela gente consegue arrastar jogadores de grande qualidade, alguns deles que passaram pelo Campeonato Pro Nacional, estão a servir o Guilherme e jogam muito à bola. Portanto, eu penso que é uma campanha extremamente positiva do Guilherme, muito também por força. E está com boa saúde, digamos, em termos por aquilo que eu sei, sim. Capacidade de competir. Por aquilo que eu sei, sim. Mas é também muito dentro ir ao encontro daquilo que é a capacidade da organização da sua direção. O Vieira, repetimos, nós sempre repetimos, o clube mais representativo do Conselho, teve um início de época atribulado. E não foi só a pandemia, foi também o desempenho. Claro, sabe que no tempo da pandemia acabou por diminuir fisicamente muitos atletas. E as pessoas pensam que não, já passou. Não passou. Quem esteve contaminado com Covid e pratica desporto, há sempre uma sequela. Qual? Não se sabe. Mas o que é verdade é que quando o jogador regressa... Mas é só isso que justifica aquelas... Também justifica. Ajuda a justificar. Também justifica muito. Agora, o que mais justifica, naturalmente, a meu ver, é a construção do plantel. E o Vieira, e bem, na minha opinião, já que tem que fazer uma gestão rigorosa do seu orçamento, até pelo passado, optou por baixar a nível de orçamento a época desportiva. O que não permitiu, obviamente, ir ao mercado, escolher, se calhar, as primeiras opções do seu treinador, que é Roger Bastos, não é? Portanto, não sendo uma crítica e percebendo bem aquilo que é um objetivo desta direção, é acabar com a dívida o mais rápido possível. Portanto, não posso, nem tenho esse direito de lhe apontar qualquer tipo de erro naquilo que foi a construção e o desenho do plantel. Para um campeonato tão exigente como é a Pro Nacional, se calhar iria ser muito difícil até ao Vieira pela competitividade deste mesmo campeonato se mantivesse os jogadores, se não houvesse esta reformulação no chamado mercado de inverno, aí ia ter dificuldade na minha opinião. Logo depois que houve reajustes, repara numa coisa, o Vieira estava perto da linha de descida, vão descer 13 equipas, poderá descer uma quarta, mas tudo isto depende sempre das descidas do Campeonato Nacional de Séniores, das equipas filiadas na Associação de Futebol de Braga. Portanto, à partida descem 13 equipas, 12º, 13º e 14º classificado. O Vieira esteve ali encostado há bem pouco tempo. Hoje é quinto, tem 33 pontos e pode chegar à 4ª posição, o que é significativo. E o que é uma época positiva é exatamente olhar aquilo que foi o passado no início do campeonato para o Vieira Sport Clube e o que é o presente. E relacionando esse passado com o presente,
esta equipa dá cartas. Mas isso também é bom realçá-lo, de qualquer maneira a gente percebe-o pelos vossos comentários, porque há aqui um treinador enfim, que está adotado em Vieira do Minho, que gosta de Vieira do Minho e anos. que tem do futebol uma visão muito própria e muito resistente, ou resiliente, como agora se diz. Uhum. Uma paixão... Sabe dar a volta aos textos. Sabe. É um homem de futebol. Roger Bastos é um homem de futebol. Como disse bem, eu lembro-me dele vir para Vieira do Minho com o Delfim Bastos, que foi guarda-redes, inclusive, do Vieira Sport Clube, que é um empresário ligado ao ramo automóvel com oficinas de reparação aqui no concelho há muitos anos. Ele considera-se também vieirense, e o Roger já vinha com tenra idade também para Vieira do Minho. E o Roger tem uma particularidade. Sabe que o Roger foi chamado às seleções jovens de Portugal. Ele jogava no Sporting Clube de Braga. Portanto, ele está ligado ao futebol desde há muitos anos. E curioso que aqui há uns anos atrás lançaram-lhe um convite para dirigir quem? Para ser treinador do Ventosa. Foi onde ele iniciou a sua carreira. E quando o Ventosa estava federado na Associação de Futebol. Exatamente. E o que é que nasce dali? Nasce uma grande paixão, um aumento pelo treino. E ele foi de facto uma pessoa que cresceu bastante, empenhou-se sempre. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele um ano e de facto o Roger e a sua equipa técnica, o Carlos Madanço e o Carlos Vieira, são profissionais a sérios. São pessoas que amam o futebol, que entendem o futebol e que lutam sempre pelo melhor que o futebol tem para dar. São exigentes. São muito exigentes, muito criteriosos. Isto para adiantar, se já é possível adiantar, Roger Bastos vai continuar em Vieira do Minho? Eu espero que sim, muito sinceramente. Eu espero que sim, porque entendo que é um treinador, é do melhor que tem este nosso futebol. Eu digo este nosso futebol, futebol da AF de Braga. É um entendido da matéria. As pessoas só convivendo, só vendo, só assistindo, é que percebem o grande treinador que é Roger Bastos. E junta-se o afeto que tem por Vieira do Minho. Enorme, é uma paixão. Aliás, ele diz, eu recordo-me em entrevistas que lhe fiz, quando ele treinava outros emblemas, ele foi perentório. O meu clube é o Vieira Sport Clube. Portanto, esta é a sua paixão. E o Vieira Sport Clube está muito bem servido com Roger Bastos. Porque ele, daquele menos competitivo, do jogador menos competitivo que ele possa ter à sua disposição, faz dele um jogador muito competitivo. O tempo não dá para muito mais, mas temos de falar então daquilo que é a página do desporto, do desporto e o departamento do desporto da Rádio Alto, a grande área. Eu disse, e não é faltar à verdade, eu acho que será das páginas mais vistas na área do desporto na região. Graças a Deus. E não fosse a pandemia, nós continuaríamos aqui a ter em Vieira do Minho a gala do desporto. Este ano não vai surgir porque ainda há restrições e não vale a pena, e até porque este quadro competitivo, devido à pandemia, foi reformulado. Não se esqueça que tem hoje 2 séries do Campeonato Pro Nacional, tem 3 séries do Campeonato da Divisão de Honra e tem 5 séries da Primeira Divisão Distrital. Tudo isto, porquê? Por causa da pandemia. Mas vai voltar, claro que vai voltar. Aliás, o projeto é nesse sentido. Se pudesse realizar este ano, provavelmente ainda faríamos qualquer coisa, mas vai ser em cima da hora e com esta representação também de vários atletas ao nível da seleção da AF de Braga. Como se sabe, vai jogar a fase final nacional da Taça Regiões da UEFA, depois de vencer a Taça Zonal. Portanto, já em abril, lá para 23 e 24, se não estou em erro, não vai ser possível. Mas vai voltar, se Deus quiser, e tudo dentro da normalidade, já na próxima época desportiva. Agora dizer o quê? Mas isto numa rádio que tem poucos recursos humanos, digamos. Sim. E que... eu não queria dizê-lo, mas vive quase de um homem só. Não vive quase de um homem só. Eu idealizei este projeto para a rádio que sirvo e que me acolhe há 30 anos.
Achei interessante levar este programa desportivo a todos, não só para um concelho, mas a todo um distrito. No entanto, estamos a competir com rádios como a Rádio Fundação Repara numa coisa, Guimarães, a Rádio Antena Minho, da a mim capital quando do me distrito. quando me dizem que a Rádio Alto Ave está na 25ª posição de todas as rádios das mais ouvidas, eu digo que a rádio deve estar, se calhar, nos lugares de topo. E deixe-me justificar porquê. Vira do Minho tem 13 mil habitantes. Guimarães, quantos habitantes tem? Tinha Pronto. 13. Pronto. Quantos habitantes tem Braga? Quantos habitantes tem o Grande Porto? Quantos habitantes tem Guimarães? Quantos habitantes tem Barcelos, Famalicão? Nós estamos a lutar com cidades e com um número de pessoas residentes muito inferior. Portanto, quem é que nos ouve? Ouve-nos o Conselho, sim, mas ouve-nos muita gente de outros concelhos, de outros distritos até. E a Grande Área tem essa particularidade, Zé Luís. É a única rádio na região que ouve cerca de 24, 26 treinadores todas as semanas. O que não acontece em mais lado nenhum. Ora, claro que esta oportunidade foi muito bem aceite pelos intervenientes de futebol, nomeadamente os treinadores, e a rádio e a Grande Área só tinham que crescer. Mas verifica-se que na página de Facebook, e se eu mantenho a informação atualizada, é a página mais vista. Nesta altura, posso lhe dizer que é das páginas mais vistas. Sabe que eu não faço comparação. Eu tenho uma forma muito... Mas eu tive de fazer. Claro, evidente. Já por isso está nesse papel. Agora, eu não faço muito, porque eu sei. Repara uma coisa, eu quando faço uma publicação de alguma notícia com maior relevância na página Grande Área, publiquei às 14, às 15 vou lá, tenho 6 mil visualizações. Portanto, no espaço de uma hora. Portanto, a rádio Alto Ave, a sua página de apoio, é muito acompanhada e graças a esta gente que gosta também, tal como eu, de futebol. E eu disse, digamos, um programa de um homem só. É certo, com apoios, evidentemente. Claramente. Sabe que quando nós temos o apoio dos agentes desportivos, eu tenho apoio de treinadores de futebol. Quando quero algum comentário a nível da arbitragem, a Grande Área, sem dar a conhecer quem são, tem 3 árbitros federados como analistas para cada caso, tem treinadores de futebol de uma série para escolher os outros jogadores de outras séries, nunca para escolher o seu próprio treinador. Portanto, há aqui um trabalho que é difícil, mas que tem naturalmente também aquilo que nós mais queremos, aceitação. E é isso que a Grande Área tenta fazer, é ter aceitação. Se me perguntar, mas também há gente que não gosta, claro que não, é normal. E nós não queremos competir, a Grande Área não está a competir, e eu sei que outras fontes a nível da comunicação não viam a Grande Área com bons olhos. Porquê? Porque a Grande Área estava a ir além daquilo que eles conseguiam fazer e remunerados. Tinham que estar no terreno, tinham que trabalhar para ter o pão ao fim do mês. E a Grande Área é mais de uma forma gratuita, como se sabe, não é? Portanto, este passo que demos foi importante para o desporto da rádio e penso que também, sem modéstias, importante para o crescimento da própria rádio. E, num último minuto, o que pode ser melhorado na Grande Área e o que será o final do campeonato para as equipas do Conselho? Estamos a falar daquilo a que demos mais relevo ao futebol. Já percebi. Aquilo que a Grande Área precisa de fazer é manter e conseguir trazer de novo convidados à sexta-feira aqui ao estúdio. Como tínhamos vindo a fazer no passado, quando não havia esta maldita pandemia. E claro, manter aquilo que é o bom trabalho e reconhecer num ou noutro erro que não pode acontecer outra vez, e também acontece. Somos humanos, corrigi-los. Corrigir e melhorar. Exatamente. Os clubes. Depois, os clubes manter. Um minuto. Manter aquilo que estão a fazer.
o trabalho bem feito que todos estão a fazer, porque o fruto vai chegar, vai ser a cereja no topo do bolo para todos. Deixe-me só dizer uma coisa, também há uma desilusão para mim. Para mim, nesta altura, há uma desilusão. Uma desilusão devido àquela que para mim é a competição mais bonita do futebol distrital, a Taça Associação de Futebol de Braga. O Vieira Domingues já não tem qualquer representante nos oitavos de final e o Vieira Sport Clube deixou-se levar, foi passarinho, passo a expressão, no jogo, com o máximo respeito que eu tenho pela Associação Desportiva Por da alguma PIC. razão, no desporto se diz que a taça é especial. É especial. E eu tenho tanta pena que o Vieira não possa estar na final. Para o ano a mais. Para o ano há mais, mas espero também que não se repita, naturalmente, também esta forma de atuar como foi o jogo da Pica. Não gostei. E nós, de qualquer maneira, vamos repetir, porque é de facto, de vez em quando, atualizar também aquilo que é, não só com os clubes, mas também, perdoem, de alguma maneira, a relevância que damos ao nosso próprio trabalho, mas é preciso também continuar a falar de nós e connosco a propósito daquilo que é o nosso observatório também. Para rematar, Zé Luís, muito rápido, para rematar, não somos nada uns sem os outros. E assim concluímos esta conversa à volta do desporto no Conselho, com o responsável do desporto de Raralto Ave, António Silva, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.